E aí, minha galera, beleza mesmo? Professor Alex Romero, canal da gente aí, pessoal, vamos lá. Me ajuda aí a chegar aos 1.000 inscritos. E olha só, você se inscrevendo, você pode adquirir, gente, olha só, um e-book com 100 questões de linguagens comentadas só por R$ 9,90. Mas se inscreva aí para poder ter essa possibilidade. Me procura no Instagram, me procura no Messenger, que eu respondo a você como é que você pode adquirir um e-book com 100 questões de linguagem comentada. Você pode imprimir, hein? Tá bom? Por R$ 9,90. Vamos para a playlist? Hora da questão, pessoal. E hoje vamos falar do barroco. Essa playlist vai ajudar você em artes. Mas, ó, vem mais hora da questão por aí. Vou comentar questões de interpretação de texto, vou comentar questões de gêneros textuais, de figuras de linguagem e de literatura também. Beleza mesmo? Então vem comigo, hora da questão, barroco para você. Beleza, 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 galerinha, tá aqui, ó. Beleza, estou aqui, ó, com duas imagens belíssimas do Barroco. Essa pintura, o Sepultamento de Cristo de Caravaggio, Caravaggio, grande nome do Barroco italiano, e aqui uma escultura belíssima lá na igreja, lá em Congonhas, uma obra belíssima aqui, nosso querido Aleijadinho, que já esteve na prova do Enem. Beleza, pessoal? Galerinha, Barroco, muito importante você ficar ligado, muito importante você ficar ligado na questão do barroco, tá? O contexto, pessoal, é muito importante. O barroco nasce de um momento tenso, de muito conflito, que você vai ter a reação da Igreja Católica à perda de fiéis e a essa mudança de rumo dado pela Reforma Protestante. Essa contra-reforma traz de volta um certo pânico, um certo medo que existia lá na Idade Média, quando o Tribunal de Santo Ofício. Tanto que se restabelece esse tribunal e passa-se agora, gente, de certa forma, a censurar e perseguir aqueles que não são cristãos católicos. Ou seja, a própria arte vai sofrer um pouco. Não é à toa que o barroco, gente, diminui muito a quantidade de artistas. E os poucos que ficam, de certa forma, tem que colocar como vínculo de temático a questão do teocentrismo. Ora, se lá no Renascimento nós tivemos uma certa paz, tanto que muitos antropocêntricos, os artistas renascentistas, como Da Vinci, Michelangelo, que eram também, né, eram cristãos, mas mesmo eles, pessoal, trabalhavam um tema cristão numa perspectiva mais racional, mais simétrica, mais antropocêntrica. Aqui não. O barroco traz de volta a emoção, a tensão, a intensa subjetividade que você viu quando ligada à questão da religião lá na Idade Média, beleza? Tanto no período gótico, como no bizantino, como também no românico, tá? O momento do histórico, as monarquias tornam-se absolutistas, o poder real, o poder divino, tá bom? Ao mesmo tempo, a exploração aqui nas Américas continuava forte. Brasil que o diga, beleza? Galerinha, destaque nas artes. Pintura, na Itália, Caravaggio. Na Espanha, eu tenho Weimer, aliás, desculpa, eu tenho Diego Velázquez. E na Holanda, eu tenho dois, o Rembrandt e o Weimer. O Weimer ficou marcado por aquela obra, A Moça do Brinco de Pérolas, né? Uma belíssima obra, onde ele usa o fundo escuro e realça bem a beleza daquela jovem com o seu brinco de pérolas. Vamos já falar isso, hein? Barroco traz uma marca do Renascimento, sabe qual? O claro e escuro, segura aí. No Brasil, Mestre Ataíde na pintura e na escultura o grande Aleijadinho, já por duas vezes na prova do Enem. Galerinha, características gerais, vamos lá. Primeiro, olha só o luz e sombra. Onde você viu primeiro luz e sombra? Lá com a galera do Renascimento, com Da Vinci, tá bom? Com Rafael Sanzio e companhia. Esse claro escuro no barroco, além de realçar o primeiro plano, que essa é a intenção do claro escuro, o fundo escuro, primeiro plano, dando volume escultórico à pintura, à imagem em si, e aqui continua a função naturalista, continua o realismo da cena, quanto mais verossimilhante, melhor. Mas aqui o claro escuro também adquire uma, digamos, uma metáfora, uma semântica de salvação e de escuridão. A escuridão associada à perdição, beleza? As obras são exageradas, muita distorção, gente, e o barroco não está nem aí para aquele tripé clássico. Qual é o tripé clássico? Simetria, harmonia e equilíbrio. Pelo contrário, as imagens não vão respeitar nada que seja simétrico, proporcionalidade, nada disso. Assimetria, tá bom? Tudo em nome da espiritualidade e do realismo visual, o quão mais subjetivo e mais dramático possível, para passar a sensação de sofrimento, um pouco do medo, daquela questão da espiritualidade. Até porque o momento da Contra-Reforma era isso, trouxe um certo medo, um certo rebuscamento, uma certa dificuldade de compreender muitas vezes as obras em primeiro plano. Agora, cuidado,
Apesar do barroco ser criado nesse momento religioso da Contra-Reforma, o barroco não tem como tema único a religião. Claro que é predominante. Você vai ter algumas cenas, né, de interiores domésticos, como A Leiteira, do Weimar, né, uma obra que trabalha interior doméstico, como as obras também de Diego Velázquez, que foi o pintor retratista da corte espanhola, vivia para isso, ganhava para isso. Né? Também você vai ter paisagens e muitas cenas cotidianas. Claro que mais de 90% das obras trabalham com a religião. Então fique esperto. Claro escuro, assimetria e realismo visual que dá essa noção de movimento teatralizado. As obras barrocas querem passar essa emoção, essa sensação espiritual o mais forte possível, tá bom? Vou começar com Caravaggio, eu adoro essa obra. Uma obra que me dá uma atenção, gente. Olha o realismo da cena. Olha o franzir da testa dos personagens, principalmente do Tomé com seu olho arregalado. Ele não acredita que é Cristo e ele enfia, meu Deus do céu, o dedo na ferida de Cristo, aquela que o Romano, né? O Romano, ele enfiou a lança em Cristo para saber se ele estava de fato morto. Como é que é na ressurreição? O Tomé não acredita, tá? É daquela ideia que Tomé só acredita no que vê, né? Tá? Então a incredulidade dele é uma obra, gente, que tem um fundo escuro e que veja que todo luz não vem no ponto central, como faziam os renascentistas, mas deslocado para a esquerda, para o corpo de Cristo, principalmente para a cena que vai chamar a atenção da incredulidade, quando ele vai enfiar os dois dedos aqui, no caso, o dedo aqui na ferida de Cristo, tá bom? Então essa é a ideia do claro escuro, realçar um pouco disso. Agora, olha o realismo, olha como é teatral o barroco, tá bom? Bastante teatral, pessoal. Bem, aqui eu tenho Rembrandt, olha, essa obra também é bonita, e aqui, gente, a gente vai lembrar a vocês, tá? Vale a pena lembrar para vocês que religião é um grande tema. A Sagrada Família é uma obra do Rembrandt muito conhecida. Rembrandt que também fez outros temas, né? Tem um que ele faz, o pessoal dando aula de anatomia, lição de anatomia, quadro belíssimo. Mas ele é um fã do claro escuro. Observe bem aqui, pessoal, que o fundo escuro, todo o jogo de luz está sobre principalmente Maria e sobre o menino Jesus. Então, por isso que é assimetria, porque você não tem um ponto central. A obra está sempre deslocada, assimetria, porque você não segue uma reta, uma linha convergente, não segue de forma alguma. Há toda uma tensão para o lado esquerdo da peça, onde está a Maria, dando seu trabalho de mãe, amamentando aí o menino Jesus, tá bom? Então ele fez pinturas bastante naturalistas, isso é a chamada função naturalista, o mais real possível, dando a sua visão aí sobre a Sagrada Família, que aliás é um tema que você viu também no Renascimento. Ó, siga na playlist aí, hein? Tem questão de Renascimento aí, uma obra com o mesmo título, uma obra de Rafael Sanzio, beleza, pessoal? E aqui aproveito para lembrar vocês que também tem arquitetura no barroco. As igrejas barrocas são igrejas muito complexas, são cheias de ornamentos. Olha a frente dessa igreja aqui lá em Recife, que belíssima, na próxima praia de Boa Viagem. Tá vendo? Tem muita coisa. É lá em cima as aberturas para o sino, tem as duas torrezinhas, tem mais uma torre central com uma cruz, tem a primeira porta, tem duas portas laterais pequenas e tem em cima delas mais três aberturas de janela. Ou seja, o que é rebuscado? O que é essa coisa de complexidade? É muita construção. Quando não, eles colocam esculturas de anjos barrocos aí, tá? Uso dos contrastes, a ideia dos cheios e dos vazios, principalmente na parte interna, e as linhas retas saem para entrar curvas. Aliás, meus queridos, quero chamar a atenção para você das curvas do barroco. Né? Mais uma ideia de ser assimétrica. Lembro aqui de uma obra belíssima, que é a Praça de São Pedro no Vaticano. Gian Lorenzo Bernini foi o arquiteto. A praça ela tem uma curva belíssima que simboliza a ideia do abraço. Você que está chegando ao Vaticano sendo abraçado pela igreja. Obra bastante difícil de fazer pela sua complexidade de curvas. E no Brasil, um dos grandes arquitetos do mundo, que é brasileiro, Oscar Niemeyer, dizia sempre que a sua obra era uma obra moderna, pós-moderna, mas com traços das curvas do barroco, tá bom? A arquitetura do barroco foi praticamente igreja, tá? Mais de 90% são as chamadas igrejas. Barroco brasileiro destaca o Aleijadinho, suas obras concentram nas cidades históricas de Minas Gerais. Aliás, tem que deixar claro, há um retardo aqui. O barroco na Europa pega o século XVII, tá? E um pouquinho só no XVIII. No Brasil, pega o XVIII e um pouco do XIX, porque o Brasil estava naquela época. Tanto que o barroco nas artes plásticas não coincide com o barroco da literatura. O barroco da literatura, onde tem lá nosso querido padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, pega o século XVI/XVII. E nas artes plásticas pega 18/19. No Brasil, o Aleijadinho não tinha à disposição, né, o mármore e o bronze tão utilizado lá pelo barroco italiano e pelo barroco espanhol. Ele vai usar muito, gente, a pedra-sabão. Aliás, uma questão que já foi abordada, né, o uso da pedra-sabão. Também a madeira
E aí tem um pouco de ouro, até pela riqueza de Minas Gerais, muita coisa já foi saqueada, tá? Mas madeira e pedra-sabão são os materiais preferidos do Aleijadinho para fazer belíssimas obras com detalhismo no rosto, tá? Com cenários interessantes. Aliás, ele e o Caravaggio usavam muito o rosto de pessoas da sua época, para dar mais realismo ainda às imagens, tá bom? Então, destacar o Aleijadinho, mestre Ataíde e o mestre Valentim, todos eles trabalharam para a Igreja Católica, eram bancados para poder fazer essas obras religiosas aí, tá bom? Destacar aqui essa outra obra, que interessante, ó. Aqui, ó, a Santa Ceia. Aqui você vai saber quem é o Judas só pela bolsinha que ele carrega aqui, tá bom? Então você tem aqui a Santa Ceia já teve várias releituras, começou na própria Idade Média, passa ali pela Última Ceia do Da Vinci, né? Tem aqui, até o Salvador Dalí vai fazer uma Última Ceia ou Santa Ceia lá no Surrealismo. Então, é uma obra bastante conhecida. As obras do Aleijadinho estão todas lá nessa região, como eu falei, tem a chamado Passos da Paixão, que você visita cada peça, são mais de 60 peças em que ele apresenta desde do nascimento de Cristo até a ressurreição, vai contando a história bíblica pelas suas esculturas, usando pedra-sabão, com esse drapeado nas roupas, que dá uma sensação teatral e de realismo muito grandes. Tudo bem? Vamos fazer uma questãozinha? Uma obra do Aleijadinho, chamado Cristo da Flagelação, e a pintura, esse aqui é o teto, gente, olha que belíssimo, da Igreja São Francisco de Assis, pintado aí, Nossa Senhora cercada de anjos, pintado aí pelo belíssimo mestre Ataíde, tá bom? Vamos ver aqui a questão? No Brasil colônia, o Barroco Mineiro foi a principal manifestação artística, tanto na arquitetura quanto na escultura e pintura, com temas sacros, temas religiosos. Muito bem. As imagens em destaque apresentam como características do Barroco. O Enem, que gosta muito de cobrar a história da arte, às vezes ele bota a obra, mas o foco da questão nem são as obras ou a obra que está lá, mas o contexto ou a escola artística a qual faz parte aí as obras. No caso aqui já está dizendo que é barroco. O Enem costuma ajudar o aluno nesse sentido, já diz que é barroco, tá? Bom, por que é barroco? As qualidades estéticas vinculadas à tradição neoclássica. Gente, o neoclassicismo é um movimento que vem depois do barroco. Então, como é que o barroco vai se vincular a ele se ele não existia? Essa letra A vai servir, gente, para o romantismo brasileiro, que nós chamamos de missão artística francesa. Fique ligado aqui no canal, inscreva-se, ativa o seu sininho aí que você vai receber a notificação, porque a próxima aula já vai ser sobre romantismo, né? Vamos gravar questões de romantismo e da missão artística francesa aqui no Brasil, tá? Então, letra A fora. B de bola. Tratamento esquemático dado às figuras e a rigidez da composição. Pessoal, a última vez que nós tivemos rigidez nas composições escultóricas foi no Egito, com a frontalidade, tá? E um pouquinho no período românico, mas no barroco a ideia do movimento teatro é muito forte. Letra B fora. Simplificação, cuidado. No barroco nada é simples, pessoal. Nada é simples. Essa simplificação de formas, com geometrização nas imagens, que dá esse caráter racional estático, tá? Isso você vai ver muito no concretismo, movimento da arte contemporânea. D de dado, emocional, já ficou bom. Sensação de movimento, opa, beleza. Sinuosidade, que seria a ideia das linhas ondulantes, curvas. E o planejamento das roupas, que aliás era uma característica do barroco, para dar essa teatralização. Encontramos nossa resposta, galera. Letra D de dado. E essa letra E vai ser letra E vai ser cubismo, você vai ver comigo aqui nas vanguardas europeias. Tá bom, pessoal? Inscreva-se, ativa aí o sininho, galera. Muito obrigado mais uma vez. Peço que você se inscreva. Vamos aí rapidamente rumo aos 1000 inscritos, né? Vamos chamar de 1K. Sua ajuda vai ser muito importante para manter o nosso canal no ar. Hora da questão, segue essa playlist aí e aproveita para assistir gratuitamente todas as aulas gravadas de gêneros textuais, interpretação de texto, tá bom? E, claro, a própria literatura. Tranquilidade? Aguardo você. Até a próxima. Valeu!